Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Democracia e Inteligência Artificial. Neste podcast, nós vamos explorar várias angulações no que tange algoritmos, inteligência artificial e como isso afeta o sistema democrático. Nós temos um objetivo, por exemplo, de focar em desinformação, como que a religião, por exemplo, deve ser usada de forma instrumentalizada dentro do contexto da inteligência artificial. E nós vamos também falar sobre ameaças da democracia no mundo inteiro usando a inteligência artificial. Então, o podcast tem como esse objetivo. O meu nome é Jorge H. Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação, eu tenho vários livros publicados, entre eles o meu livro Democracia e Inteligência Artificial, no qual eu faço uma leitura, um foco bastante, eu diria, rico sobre o uso da inteligência artificial com máquina de desinformação. No mais, eu espero que vocês tenham uma excelente experiência nesse podcast. Olá a todos, eu vou precisar só de um minutinho para checar o. Só de um minutinho para me checar o som, né? Som da... Vocês podem sempre me avisar, né? O clima aqui está muito quente, né? Nossa, está muito abafado o clima aqui. Então vai ser um desafio. Dizer que vamos dar uma melhorada aqui. Acho que está tudo em ordem, né? O som está chegando direto. Hoje eu queria falar para vocês, né? Hoje eu queria falar para vocês sobre a nossa live de hoje é sobre o nacionalismo cristão, bolsonarismo, fake news, né? Que é notícia, desinformação, inteligência artificial e democracia. E essas lives, elas têm como objetivo, essas lives têm como objetivo, o objetivo dessas lives, o objetivo é sempre dessa live, é sempre falar para vocês de forma aberta, né? Diferente dos, diferente dos, diferente dos, dos webinários que eu fiz, diferente dos, eu tenho vários webinários que eu produzi, tem vários vídeos produzidos em formato de podcast. Então, esses formatos de podcast, esses que eu produzi de forma mais organizada, são formatos mais organizados, né? Mas vocês podem sempre, essas lives, o objetivo das lives é servir como um formato um pouco mais à vontade, um pouco mais tranquilo. Então, eu não preparei nada assim, roteiro, geralmente eu gosto sempre de preparar roteiro, mas dessa vez eu não preparei roteiro. Então não existe um roteiro pronto, não existe não existe uma preparação. Eu sempre peço que se tiver qualquer problema com o som, vocês podem me avisar. Então, eu vou fazer uma coisa bem tranquila, bem light, bem à vontade. Os webinários que eu preparo,
os episódios de podcast, eles costumam ser mais organizados, costumam ser um pouco, com um formato um pouco melhor. Então eu queria começar, sempre lembrando que esse podcast está disponível também no Spotify, está disponível em vários formatos, e como sempre lembrar que vocês podem oferecer o suporte de várias formas, compartilhando. Eu coloquei também uma um sistema de doação, né, que pode ser feito. E o objetivo dessas lives é ter uma conversa tranquila, né, ter uma conversa sem muita marcação, sem muito, ter uma conversa mais, tranquila. Uma coisa que eu queria trazer para vocês é o que é o bolsonarismo, né? O bolsonarismo, eu trato isso no volume 1 do meu livro, né? Ciência para não cientista. No volume 1 eu falo de bolsonarismo, né? O bolsonarismo, ele não se. Tempos eu vou ter que checar, tem tempos eu vou checar aqui o áudio, mas o bolsonarismo, ele é um sistema, é um movimento político. É um movimento político que surgiu no Brasil, já vinha surgido bem antes, né? O bolsonarismo não é de 2018, mas ele explodiu em 2018. Para quem tiver curiosidade, tem um livro muito bom da Thaís Oyama, no qual a Thaís Oyama chama Tormenta, no qual ela comenta como que era Bolsonaro, o movimento bolsonarista, antes do movimento se explodir, né? Então, esse movimento que nós vemos do bolsonarismo, ele é resultado de um movimento que já vinha sendo lapidado há bastante tempo. Uma coisa que chama atenção no bolsonarismo, e é uma coisa que às vezes, acho que até os ateus, eles tendem a não ver muito, porque assim, nos grupos de, de ateísmo, eu tenho visto uma certa resistência, às vezes, com assuntos políticos, né? Às vezes, quando você vem trazer um assunto político, às vezes eu vejo, talvez, as pessoas tratando os assuntos políticos como se não tivesse nenhuma conexão com o ateísmo, né? E nesse podcast A Mente Ateísta, eu hoje mesmo já trouxe para vocês foi sobre mais ou menos como que é a liderança política, né? Quando a gente fala de ateísmo, de política, quais são os movimentos políticos. Então, uma coisa que às vezes os ateus têm dificuldades, né, aparentemente, é de entender que por trás do bolsonarismo, que é um movimento político, tem todo um movimento religioso. Nos Estados Unidos, isso é chamado de nacionalismo cristão, né? Esse é o movimento que está por trás de Donald Trump, né, o trumpismo, e que está por trás também de movimentos políticos mais antigos, né? Por exemplo, se você vê as palestras de Madeleine O'Hare, ela teve toda uma vida, né? Ela teve toda uma história de vida em torno dessas lutas políticas, né? Então, o nacionalismo cristão que está nos Estados Unidos atualmente, ele não é o novo de agora, né? Esse movimento do nacionalismo cristão, ele já existia nos tempos da Madeleine O'Hare. Madeleine O'Hare chegou até a lutar na Segunda Guerra Mundial, para vocês verem que a Madeleine O'Hare era um pouco mais antiga. Os vídeos geralmente são em preto e branco, tem alguns vídeos coloridos, mas o ponto é que ela já lutava contra essa questão do nacionalismo cristão. Então, existe um medo nos Estados Unidos atualmente, que eu tenho acompanhado o podcast americano, podcast em inglês, e o medo que os ateístas americanos têm demonstrado é o medo de que a subida de Donald Trump ao poder pode ser um ensaio, né? Pode ser um ensaio para o movimento do nacionalismo cristão nos Estados Unidos, né? O que o que no Brasil representaria uma dificuldade, né? Porque se Donald Trump conseguir instalar nos Estados Unidos um movimento de nacionalismo cristão, né, que é um medo que os americanos tendem a compartilhar, né? É um momento, por favor. Eu tenho sempre que conferir aqui para ver se está tudo ok, certo? E eu preciso sempre conferir aqui, para ver se o som está indo bem, né? O medo dos americanos com Donald Trump é que, se o movimento nacionalista cristão americano, né, através de Donald Trump, conseguir transformar os Estados Unidos, porque o lema dos trumpistas, né, no caso dos Estados Unidos, o movimento de Donald Trump é um movimento de supremacia branca, né? No Brasil teve uma bizarrice, né, que tanto preto quanto branco se uniu no bolsonarismo, mas isso é uma coisa que a gente pode falar mais para frente. Mas o medo que muitos ateístas têm nos Estados Unidos, eu tenho acompanhado podcast em inglês, é que com a subida
Trump ao poder, existe todo um projeto de transformar os Estados Unidos em um país cristão, né? Eles já usam a ideia de que os Estados Unidos é um país cristão, é um país sobre Deus. A Madalyn O'Hara conseguiu várias façanhas, né? Ela conseguiu, por exemplo, tirar as orações da escola, conseguiu tirar a Bíblia das escolas, conseguiu tirar o Natal das escolas, e se eu não me engano, ela tirou a frase de under God, né? Ou seja, sobre Deus, né? Ou seja, uma nação under God, a nation under God. In God you trust, né? Em Deus nós confiamos. Então, essas coisas a Madalyn O'Hara conseguiu tirar. Só que os cristãos, né, os evangélicos americanos não ficaram felizes, não ficaram muito satisfeitos com esses movimentos americanos. Então, nos Estados Unidos, eles iniciaram movimentos cada vez mais forte, né? Cada vez esses movimentos têm a força do movimento cristão americano está no Donald Trump. Donald Trump é uma figura bizarra, uma figura estúpida, uma figura que todos assim americanos que você vê discutindo na internet, você não vai ver quase ninguém defendendo Donald Trump, né? A bizarrice do Trump é que tá por trás do Trump tem um movimento cristão, né? O movimento do cristianismo americano, né? Que conseguiu durante muito tempo submeteu o Estado aos interesses dos cristãos. Só que esse movimento nacionalista cristão ele veio para o Brasil através do bolsonarismo, né? Se vocês acompanharem, vocês vão ver que logo no início do governo Bolsonaro, Bolsonaro queria colocar o filho dele como embaixador nos Estados Unidos sob a justificativa de que eles tinham um contato muito próximo. Então, por quê? Aparentemente, até o guru do Donald Trump é o mesmo guru dos bolsonaristas. Então, esse movimento que está nos Estados Unidos, que é um movimento que veio para o Brasil através do bolsonarismo, é um movimento que tem como objetivo, isso é popularmente conhecido como teologia do domínio, né? A ideia da teologia do domínio é a ideia que o Estado, né, que a religião, né, a religião e o Estado não deve se separar, né? Que você deve ter Estado e religião como se fosse um só, né? Isso, na verdade, é uma coisa que já existia nos Estados Unidos, né? Que nós temos nesse canal uma discussão no qual eu falo do undergod, livre da religião, livre de religião, né? Nos Estados Unidos, assim, Free of Religion, que é diferente de Free from Religion. Madalyn O'Hara lutou para que os Estados Unidos fosse Free from Religion, que tem a ver com a liberdade de que a religião não se meta no Estado, né? Ela falava o seguinte, que o que cada pessoa faz em privado é problema da pessoa, né? Não é problema do Estado, né? Eu concordo plenamente com ela. Então, assim, essa liberdade que ela lutou nos Estados Unidos é para tirar a religião do Estado, né? Toda a meta de vida da Madalyn O'Hara foi exatamente arrancar, né, a religião do Estado. Se vocês não sabem quem é Madalyn O'Hara, tem um vídeo nesse canal falando dela. No meu próximo livro que estou trabalhando, que eu pretendo lançar no futuro, talvez nos próximos meses, eu tenho bastante coisa sobre Madalyn O'Hara. Eu entendo que é uma ateísta americana, né? Então a gente muitas vezes pode assim pensar, e daí? Mas a questão é que o ateísmo, diferente da religião, o ateísmo tende a seguir o formato da ciência. Então, a religião, ela tem uma espécie de coisa que, uma espécie de fraqueza, né, uma espécie de dificuldade, que se você pegar vários estados, né, se você pegar vários estados, né, esses vários estados, esses vários estados, eles vão ter religiões, vários países, eles vão ter religiões totalmente diferentes, né, uma comparação que o Rich Dawkins faz muito, é a comparação que ele mostra o mapa, né, o mapa das religiões, ele mostra o mapa da ciência, né? A ciência ela é universal, né? Não importa não importa o país que você está, as leis de Newton são válidas, né? As leis de Galileu são válidas, mas a religião não. A religião, cada estado, cada país, você vai ter uma religião diferente. O ateísmo ele pode funcionar na mesma frequência. A gente não precisa achar que Madalyn O'Hara não se aplica ao Brasil, porque a luta dela, apesar de que a gente vai ter que fazer adaptações, modificações, serão necessárias, por exemplo, a gente não tem esse problema, se eu entendi bem, no Brasil, de free from religion, porque a Constituição brasileira ela já fala
o Estado não pode ser governado por religião, ou seja, a Constituição brasileira mais nova, pela Constituição brasileira ser mais nova, ela acaba tendo essa facilidade, né? Ela acaba não tendo essa dificuldade que enfrenta que os americanos enfrentam, né? Que é a questão da separação entre Estado e religião. Então, essa separação que eles enfrentam, né? Essa separação, deixa eu ver uma coisa aqui, se eu consigo melhorar para vocês aqui, eu acho que a câmera está um pouco difícil de ver, né? O posicionamento da câmera do computador é um pouco diferente, né? Eu acho que não sei se deu uma melhorada, porque a câmera fica na parte de baixo, né? Eu estou usando um computador antigo, porque eu tive um problema com infelizmente, o microfone que eu estou usando agora, que é novo, né? Eu comprei para fazer os podcasts e muito mais. Esse microfone ele acabou não funcionando no computador antigo, né? Eu tive de fazer essa mudança. Mas como eu estava comentando, o nacionalismo cristão, né? O nacionalismo cristão, ele funciona dessa forma, né? Aí eu vou falar um pouco para vocês da segunda parte. O que tem a ver com inteligência artificial, né? O que tem a ver com inteligência artificial? Tem a ver com inteligência artificial. A inteligência artificial, eu falo isso no meu livro, eu tenho um livro que chama Inteligência Artificial e Democracia e Inteligência Artificial, que é um livro que eu falo um pouco de manipulação em massa, né? A inteligência artificial, ela trabalha porque se você pega o fascismo tradicional, né, que era o fascismo de Hitler, que era o fascismo que era tradicionalmente que era tradicionalmente com o fascismo de Hitler, ou fascismo de Mussolini, todos eles têm algo em comum, né? Eles são movimentos que têm como base a mentira, né? Espalhamento, disparo de mentira, né? Espalho de documentos falsos. Por exemplo, no caso do Hitler, uma das lideranças de Hitler chegou a falsificar o próprio sequestro, né? Para poder chamar a atenção. Então, se você pega também a ditadura militar no Brasil, houve também falsificação de documentos, né? Geralmente o fascismo ele usa mentira para poder justificar um golpe de Estado, justificar a tomada do poder, ou justificar, por exemplo, que um grupo específico suba ao poder. No caso do bolsonarismo, houve várias tentativas de mentira, houve a tentativa de explodir aeroporto, né? Que uma vez que você explodir aeroporto, você pode criar uma situação de caos. Houve a tentativa do golpe de Estado de 8 de janeiro, que a tentativa de fazer com que o Lula decretasse Estado marcial, né, que o exército tomaria conta do poder. Então, todo esse movimento veio de notícias falsas, né? Então, o bolsonarismo, ele teve um poder muito grande no disparo de fake news, né? Isso não é novo, né? O uso de fake news, na verdade, tem um livro muito bom, né, que eu recomendo para vocês, chama O Engenheiro do Caos, né? O livro Os Engenheiros do Caos, ele fala exatamente como que na Itália também, esse mesmo movimento chamado Movimento 5 Estrelas, né, fez esse disparo de fake news, né, e como que esses disparos funcionam. Então, o bolsonarismo, eles usam esses disparos de fake news para poder criar uma mentira. Aí por trás entra os evangélicos, né? Entra os cristãos, né? Segundo estudos que vocês podem encontrar, por exemplo, tem um estudo da FRJ, tem outros estudos, a maior parte dessas mentiras, né? A maior parte dessas fake news, elas vêm de grupos evangélicos, né? Grupos evangélicos conservadores. O exemplo mais clássico é mamadeira de piroca, né? Mamadeira de piroca, para quem não sabe, era uma fake news, né? Era uma mentira que foi espalhada durante a campanha do Haddad, que segundo que se o Haddad ganhasse, né, eles iriam implementar no Brasil mamadeiras de pirocas em todas as creches, né? Para mim, a parte mais bizarra é a pessoa acreditar nisso, né? Para mim, a pessoa que acredita nisso, que professores, pessoas sérias, né? Pessoas que trabalham, pessoas que levam a sério o trabalho que faz, vão realmente distribuir mamadeiras de pirocas para crianças, né? Isso é uma... Para mim, acho que o problema está mais na pessoa, né, que acredita nisso do que no PT ou no Lula, né? E por trás disso são grupos cristãos, né? São grupos evangélicos. Em 2018, né, estimativas dizem que 70% do eleitorado do Bolsonaro foram evangélicos, né? Inicialmente, os evangélicos estavam amarrados com a Marina, né? A Marina Silva, para quem não sabe, ela teve um papel muito importante na política brasileira, mas inicialmente os evangélicos estavam junto com a Marina. Mas segundo uma entrevista da Marina, que ela mesma disse isso em entrevista,
ela se recusou a se alinhar ao radicalismo, né? Ao Marina se recusar a se alinhar ao radicalismo, eles migraram para o bolsonarismo. Eu até brinco no livro, no volume 1, né, que trocar Marina para o Bolsonaro é uma coisa muito, assim, assustadora. Mas quando vocês pegam o Donald Trump é uma pessoa assustadora, né? Se você pensar, o Elon Musk, por exemplo, são pessoas que as figuras que os religiosos escolhem, né? As figuras que eles escolhem como liderança, que eles escolhem como pessoas para seguir ou pessoas para colocar como parte da liderança deles, são assim assustadoras, né? Assim, o cristianismo por si só é uma religião que muito assim difícil de achar adjetivos, né? Porque nós estamos tão acostumados a fazer eufemismo, né? Se você fala alguma coisa do cristianismo, alguém quer que você use eufemismo, né? A história de Jesus é toda construída em cima de justificativas que não são nem um pouco plausíveis, né? É sempre uma tentativa de defender a imagem do cristianismo. Então, é sempre uma tentativa que chega a ser um pouco irritante, né? De tentar defender a fé, de defender o cristianismo. No caso dos cristãos na política, é também a mesma coisa. É uma coisa assim. Deixa eu só ver o comentário aqui. Vendo em vídeo de lá, Trump. Eu falo isso muito nos comentários, deixa eu ver o comentário aqui. Vendo em vídeo de lá, o Trump ainda é fortalecido pelo voto de protesto, diante da desesperança com o mundo material. Essa desesperança também leva a esse apego religioso. Só Deus. Eu acho que é um pouco mais complexo, né? Eu acho que não é somente o voto de protesto, né? Eu acho que a coisa é um pouco mais séria, porque o voto de protesto geralmente é um voto que é dado em oposição, né? O voto de protesto geralmente é dado em oposição a alguma coisa. No caso do Donald Trump, eu acredito que não é somente um voto de protesto, é um alinhamento mesmo, porque como eu comentei, a Madeleine O'Hara, que foi uma ateísta dos anos 70, foi uma ateísta muito importante, ela já vinha lutando contra os evangélicos. Ela conseguiu tirar as orações da escola, conseguiu tirar a Bíblia das escolas, conseguiu tirar o Natal das escolas. Então, Donald Trump, muito possivelmente, é uma tentativa de novamente eles voltarem, porque eu tenho acompanhado o podcast em inglês, né, dos ateístas americanos, e eles estão lutando, os ateístas americanos estão lutando na corte, eles têm grupos muito organizados, muito mais organizados do que nós, infelizmente, né, ou felizmente, e eles lutam em corte, né? Recentemente teve alguns estados americanos que tentaram obrigar a ensinar a Bíblia nas escolas, né? Como os estados americanos têm leis diferentes e as leis podem variar de estado para estado, eles estão lutando exatamente para evitar, né, que a Bíblia seja ensinada nas escolas. Só que quando você pega esses estados que estão tentando colocar a Bíblia nas escolas, são os estados com menor nível de educação. Os piores níveis de educação estão nesses estados que querem trazer a Bíblia para a escola. Então, eu acho que o Donald Trump é muito mais que voto de protesto. Eu acho que o Donald Trump, na verdade, é um movimento realmente, porque sim, o Trump se alinha com os cristãos, né? A gente fica tentando fazer eufemismo, a gente fica tentando ser educado com os cristãos, a gente fica tentando ser educado, ser gentil, evitar de ofender. Mas eu conheci uma senhora, né, católica, né? Conheci uma senhora católica, e essa senhora, eu sempre confiro o áudio aqui para ver se está funcionando aqui, peraí. Sempre confiro aqui. Eu conheci uma senhora católica, né? Eu conheci uma senhora católica, e essa senhora católica é uma senhora com um coração enorme, né? É uma senhora, assim, excepcional, né? Eu não estou fazendo julgamento de caráter dela, mas essa senhora católica defendendo Donald Trump, né? Brasileira, defendendo Donald Trump, brasileira. E eu perguntei para ela, mas e aquele caso do Trump com as prostitutas e coisa e tal? E a senhora defendendo que não tinha nada a ver o Donald Trump se envolver com prostituta, e eu tentando explicar para a senhora que, para um chefe de Estado, né, para um chefe de Estado, ele precisa manter uma imagem, né? O chefe de Estado, ele não é qualquer pessoa. Então, assim, eu também não tenho nada contra a pessoa sair com prostituta, sabe? Desde que a mulher está com consentimento, eu até acho que a profissão de prostituta deveria ser regulamentada, mas no caso você vê o seguinte, que os evangélicos e até os cristãos, tanto brasileiros quanto americanos, se alinham com os atos de Donald Trump. O que Trump faz, os cristãos nunca aceitariam no passado, né? Como assim, existem alguns memes na internet, alguns memes americanos que eu acompanho, de que os cristãos americanos se alinharam com a pessoa que
ela é a pessoa que tem todos os defeitos que o cristianismo é, sempre repudiou, né? A pessoa se envolveu com prostituta, o cara já foi. O cara assim, mostra uma coisa odiosa contra as outras pessoas, um ódio coletivo. Então, assim, o ódio que Trump mostra é uma coisa assim. É porque o cristianismo, né, se vocês acompanham o meu podcast, se vocês acompanham os meus livros, o cristianismo ele vive com uma espécie de paradoxo, né? Porque, de um lado, aquilo que eles falam, de outro lado, aquilo que eles falam, e de outro lado, aquilo que eles praticam, né? O Trump é um exemplo clássico dessa diferença, né? O Donald Trump mais um exemplo das inúmeras dicotomias, das inúmeras divergências que as pessoas, que o cristão tenta manter, né? A imagem, né? O cristão ele tem dificuldade, o cristão ele não consegue manter essa imagem. Então, como está falando anteriormente, o bolsonarismo no Brasil ele cresce, ele precisa de três, né? Ele precisa de três tripé, né? Ele precisa de três bases para se manter. Fake news, né? Desinformação. Bolsonaro era em torno de 95% da campanha de Bolsonaro em 2018 foi baseada em redes sociais. Ele se baseia em religião, né? Em 2018, por exemplo, mais de 70% eram evangélicos, segundo estudos, os eleitores do Bolsonaro eram evangélicos. E o terceiro tripé que o Bolsonaro tenta manter, que no caso era o militarismo, mas agora com os militares tendo de responder em corte, né? Você teve um afastamento dos militares. Então, assim, esse alinhamento, a parte talvez mais bizarra do nacionalismo cristão, seja a parte de armamento, né? Porque o discurso religioso, né? Porque assim, quando você não tem experiência com o cristianismo, eu já estou com vários livros publicados, estou planejando uma nova publicação, estou com um podcast, um blog, então eu estou escrevendo bastante sobre o assunto. Quando você não tem experiência com o cristianismo, você tende a se confundir, né? Você tende a achar que eles realmente deixa eu só conferir o áudio aqui, que eu sempre posso ter que conferir se o áudio está funcionando. Olá, eu espero que vocês estejam tendo uma excelente experiência nesse podcast. Nós vamos fazer uma pequena pausa para mim poder falar um pouco sobre os meus livros, que seriam correlacionados a esse podcast. O meu livro Inteligência Artificial e Democracia, que está disponível na Amazon, Google Play, formato audiolivro, formato impresso, formato Kindle, formato e-book do Google Books. Esse livro ele tem uma pegada bastante focada ao bolsonarismo. Basicamente, o livro ele fala sobre o uso instrumental de inteligência artificial para poder gerar realidades paralelas e influenciar o voto do eleitor. O segundo livro que eu queria indicar para vocês é meu livro Desinformação, Discurso de Ódio e Infodemia. Esse livro está na segunda edição. Nessa nova edição, eu dei um foco mais amplo, né? O primeiro, tanto o Inteligência Artificial e Democracia tem uma pegada muito na religião, né? O nacionalismo cristão, o bolsonarismo, o cristianismo conservador. E já no Desinformação, Discurso de Ódio, Infodemia e Fake News, na segunda edição, eu também fiz um enfoque também no ateísmo, né? Apesar de que o ateísmo ele não tem força organizacional, não tem força institucional para poder fazer campanhas de desinformação em massa, a desinformação também existe dentro do ateísmo, que o ateísmo é falta de crença em Deus, né? Então, mas isso não impede do ateu também de espalhar desinformações. E basicamente é isso. No caso do ateísmo, que eu comento no livro, geralmente o mecanismo é o mesmo, né, por trás da religião, mas a diferença é que no caso do ateísmo, não existe uma organização, o ateísmo não tende a ser um movimento de Estado, né? Não existe um projeto de poder dentro dos ateus, né? Os ateus, geralmente, eles se alinham com ideias mais democráticas, né? Ou seja, ateísmo e democracia anda muito mais de mãos dadas do que cristianismo e democracia, né? Nós vamos abordar isso em vários episódios do podcast, eu desafio vocês
a pensar comigo, né, essa hipótese de que democracia e ateísmo andam mais de mãos dadas do que ateísmo e cristianismo. Então tá assim, tá funcionando. Então então, o bolsonarismo, na verdade, que é o nacionalismo cristão, para quem é inexperiente, a gente tem que atender, porque assim, existe uma diferença, existe uma diferença entre você, porque o cristianismo ele se finge de minoria, né? Ele se finge de perseguido. Por exemplo, nas campanhas de 2022, né, para a corrida eleitoral, um dos discursos que foram usados era de que um dos discursos que foi usado era de que os cristãos seriam perseguidos, né? Que se o Lula ganhasse, os cristãos seriam perseguidos. Esse discurso não faz qualquer sentido, né? Porque a perseguição de cristão, a perseguição de um povo só é válida se o povo for minoria. Os cristãos não são minoria no Brasil, né? A perseguição que os cristãos sofrem na África é diferente da perseguição no Brasil, porque na África são minorias, né? Então, assim, o cristianismo se passar por um povo perseguido, se passar por um povo, isso na verdade é coisa ridícula, né? Não faz nenhum sentido o cristianismo, né? Quando as pessoas às vezes se ofendem que você faz piada de cristianismo, critica o cristianismo, porque eles se passam de minoria. O cristianismo não é minoria, o cristianismo é maioria, o cristianismo é o grupo que está na posição de poder, é o grupo que está na posição de vantagem. Então, não tem o que a gente tratar cristão como minoria, cristão como perseguido. Cristão não é perseguido, cristão não é minoria. Então, esse discurso do bolsonarismo de que os cristãos vão ser perseguidos, que foram o discurso de 2022 nas eleições, é um discurso falacioso, né? As fake news, né? Se você pegar, por exemplo, eu vi uma vez na BBC News uma pesquisa mostrando de onde que está vindo os disparos de fake news, né? Os disparos. Eles encontraram que os disparos geralmente vinham de perfil de pastores, né? Havia também os perfis dos filhos do Bolsonaro, né, que faziam esse disparo de fake news. Então, o uso, né, o uso de notícia falsa, né, o uso de notícias falsas é uma marca do cristianismo, né, no Brasil, né, quando você se movimenta. A parte mais bizarra é que no cristianismo, o diabo é o pai da mentira, né? Essa parte que eu acho mais bizarra, né? Que no cristianismo o diabo é o pai da mentira. Só que eles é o cristianismo que é o líder das mentiras, né? As pesquisas apontam que os disparos estão vindo de grupos religiosos, as mentiras geralmente são de caráter religioso, né? Por exemplo, a parte mais bizarra das mentiras, né? Que eles contam mentira para eles mesmos, né? Tem mentira para eleitor e mentira para deputado bolsonarista, né? Quando teve o PL, né? Teve a discussão do PL das fake news, que seria uma forma de regulamentar as notícias falsas nas redes, eles espalharam mentiras para os parlamentares, né? Ou seja, fake news para parlamentar, que é uma coisa bem curiosa, porque a fake news não somente circula entre os eleitores, também circula entre os parlamentares, né? Eles espalharam entre eles de que o PL das fake news ia proibir de falar de Bíblia, né? Ia proibir de falar da Bíblia, coisa e tal, o que é falso, né? O PL das fake news não tinha nada a ver com Bíblia, né? Claro, se eles tentaram dizer que as mentiras são liberdade religiosa, né? Mentira não é liberdade religiosa, né? E se você tirasse os religiosos do PL das fake news, né, colocasse mentira religiosa como liberdade religiosa, ou seja, fake news de religiosos como liberdade religiosa, a gente não sobraria nada, né? Não sobraria nada. Por quê? Porque a maior parte dos disparos de fake news estão vindo de grupos religiosos. Então, a inteligência artificial ela é usada, por exemplo, em algoritmos, né? Por exemplo, quando eu estava pesquisando sobre o assunto para publicar o meu primeiro livro, né, que é o volume 1, que chama Bolsonarismo, eu lembro que havia um bot, né, esse bot era chamado Sentinel, né, que era um bot de sentinela. Esse bot ficava, você conseguia ver as contas não autênticas, né, que aqui são contas falsas, né? Ou seja, contas não autênticas são contas falsas, né? E esse bot, na época, ele identificou, por exemplo, havia uma hashtag que era Stop Bolsonaro, né? Stop Bolsonaro Mundial, né? Que era uma hashtag que tinha como objetivo, era um movimento, né? Que estava acontecendo fisicamente, esse movimento existia de verdade, né? E o objetivo desse movimento, né? O objetivo desse movimento era realmente
tentar chamar atenção para o que o Bolsonaro está fazendo no Brasil. Isso é em 2019, por aí. Então, em seguida, eles começaram outro movimento, né? Nesse caso, usando o bot, né? Com o objetivo de rebaixar essa hashtag. Então, esses bots, eles eram usados para perseguir pessoas, fazer disparos de fake news. Eram bots que tinham como objetivo transformar as fake news de algo mais eficiente. Então, esses bots ficaram o tempo inteiro durante o governo Bolsonaro. Teve pesquisas depois que mostraram, por exemplo, que alguns das lideranças bolsonaristas, como por exemplo o Chupetinha, né, que é o Nicolas Ferreira, a maior parte das pessoas que estavam do lado deles eram bots, né? Teve o caso, por exemplo, até do ministro Alexandre de Moraes, no qual a maior parte dos bots que atacaram a ministra Alexandre de Moraes naquela questão do Elon Musk eram bots, né? Então, ou seja, você vê o uso, né? Você vê o uso desses bots para poder fazer esse tipo de manipulação. Então você tem um tripé, né? Que você pode pensar, você tem um tripé que torna o bolsonarismo possível, né? O bolsonarismo, lembrando que o bolsonarismo é o nacionalismo cristão, né? Então é um tipo de cristianismo que geralmente tem a ver com as igrejas pentecostais, neopentecostais, tem a ver com um tipo um tipo de cristianismo e tem como objetivo trazer, né, submeter o Estado. Né? Eu estou escrevendo um livro agora, estou rabiscando um novo livro, né, que possivelmente vai ser lançado no próximo mês, e nesse livro eu estou escrevendo uma parte que fala sobre justiça e moralidade, né? Então, o cristianismo, ele tende a confundir os dois, né? Ele tende a tratar justiça e moralidade como as duas coisas. Moralidade é uma coisa que tende a ser individual, né? O que é moral para mim pode não ser moral para outra pessoa. E o que é moral, às vezes, para um grupo de pessoas pode não ser moral para outro grupo de pessoas. Já a justiça, ela tende a ser algo universal, né? Então, quando a gente fala de justiça, isso geralmente não depende de ponto de vista, né? Você pode sempre justificar que a justiça vale mais pro pobre do que vale pro rico, eu concordo, né? Então, assim, mas a teoria por trás da justiça, né? A ideia da justiça cega, né? A justiça tem uma faixa no olho, né? Que ela é cega. Então, a ideia de uma justiça cega é exatamente para que ela possa exatamente, um momento, vou checar vamos olhar aqui o som. Eu só prefiro conferir aqui. Um momento aqui, por favor. Você conferir aqui, né? Beleza, tá. Então a ideia a ideia de justiça cega, né? A ideia de justiça cega tem a ver com isso, né? Porque a justiça, ela não pode, teve toda aquela discussão do Lula, né? Que as pessoas que elas meio que implicam, elas meio que induzem a dizer que existe uma justiça pro Lula e uma justiça pro Bolsonaro, né? Quando tudo aquilo que é pro Lula, o Lula tem que ser condenado independentemente de qualquer coisa, né? Ou seja, a condenação do Lula, ela era sempre imposta, a condenação do Lula era sempre imposta independentemente de qualquer coisa. Por exemplo, se você assiste documentários, vocês vão ver que houve várias irregularidades na questão do Lula, né? As provas foram mal coletadas, foram coletadas de forma totalmente irregular. Aqui eu não estou colocando em mérito se o Lula é inocente ou não, coisa e tal, mas no caso do Bolsonaro foi o oposto, né? No caso do Bolsonaro, as provas, as evidências são tudo bastante forte contra o Bolsonaro. Mas mesmo assim, os bolsonaristas eles não conseguem concordar que o Bolsonaro realmente aprontou, né? Eles arrumam todo tipo de desculpa. No caso das joias, por exemplo, eles começaram a dizer que as joias eram de valores baixos, aí depois disseram que as joias, aí falaram que as joias eram presentes pessoais, aí depois, assim, quanto mais a coisa complicava, quanto mais as provas iam se juntando contra o Bolsonaro, mais desculpa eles inventavam, né? Porque na cabeça do cristianismo cristão, a justiça ela não é cega, né? A justiça ela pode ser parcial, né? Então isso vem de uma confusão entre moralidade e justiça, ou até mesmo entre a ideia de que Deus, por exemplo, né? Se você pega o Deus da Bíblia, né? Se você vai lendo, se você vai prestando atenção no Deus bíblico,
o Deus bíblico ele nunca é julgado, né? Ele pode fazer qualquer coisa, né? Ele pode fazer qualquer coisa, ele pode cometer qualquer atrocidade que o Deus ele não é. Um momento, deixa eu ver se eu conferir aqui. É, é, tá certo. O Deus bíblico ele pode cometer qualquer atrocidade, né? Ele pode cometer qualquer atrocidade que os cristãos não conseguem julgar o Deus bíblico. Por exemplo, o grande dilúvio, né? Eu já conversei com vários cristãos sobre o grande dilúvio. Tem sempre uma desculpa na ponta da língua, tem sempre uma justificativa de que as pessoas eram corruptas, então elas mereciam morrer. Então, essa ideia de moralidade cristã, que é confundida com justiça, né? Moralidade e justiça são duas coisas diferentes, né? Não pode haver essa confusão, né? Porque no caso do cristianismo, essa confusão é comum. Então, aí que mora o perigo do nacionalismo cristão, né? Porque o nacionalismo cristão, no Brasil a gente chama de bolsonarismo, é a ideia de que o cristianismo será colocado no Estado, né? Será colocado como regra de Estado. Então, se você pensa, por exemplo, que nós vivemos em um Estado laico, né? Infelizmente, sabemos que o Estado laico brasileiro é uma lenda, né? A gente fala Estado laico, mas porque é o que a Constituição fala, mas na prática o Estado brasileiro não é laico, né? Mas assim, aqui no Brasil já houve tentativas bizarras pela bancada evangélica, pelos grupos religiosos, por exemplo, de colocar Deus na Constituição, já tentaram. Já teve uma lei bizarra de um deputado, acho que é pastor, mas religioso, que queria colocar como lei de proibição mesmo, de prisão, se você fizesse modificações na Bíblia. Só que, como sempre, a gente nunca sabe o que são essas modificações da Bíblia, né? Essas modificações da Bíblia poderiam abrir espaço, por exemplo, para condenar ateu, né? Por exemplo, os ateus fazem muita piada de Bíblia. Eu mesmo escrevo sobre a Bíblia. Aí, se, por exemplo, essa lei passasse, essa lei bizarra que vem da bancada, aparentemente da bancada evangélica, essa lei, ela abriria espaço, né? Ela seria essa lei, ela abriria espaço para fazer condenação de ateus, né? Porque uma vez que o ateu fizer uma paródia, e nós temos muitas paródias de cunho ateísta sobre a Bíblia, você poderia prender ateu, né? Historicamente, os ateus já foram presos por religiosos, né? Os religiosos têm um histórico bastante cruel com relação aos ateus, não somente os ateus, qualquer religião de cunho minoritário. No Brasil, é quase constante, né, quase periódico, os casos de leis que eu acho que claramente do da bancada evangélica ou de evangélicos contra pessoas de religiões de matriz africana. Então, o ateísmo só não é mais atacado no Brasil porque o ateísmo ele ainda não é forte no Brasil, né? Mas assim que os ateus brasileiros começarem os ateus brasileiros começarem a se organizar e começarem a ter uma identidade mais forte, será somente questão de tempo até que realmente o ateísmo entre na lista dos religiosos. Então, assim, quando a gente fala de bolsonarismo e democracia, são duas coisas que não se juntam, né? A gente não tem como Deus acima de todos, por exemplo. Deus acima de todos é uma afronta ao Estado laico, né? É, se você pensar, se você pensar, por exemplo, Deus acima de todos é claramente uma violação do Estado laico, né? Porque Deus acima de todos é uma demonstração da intolerância cristã, né? Que faz parte do cristianismo. O cristianismo é uma religião historicamente intolerante, né? Não existe, assim, a gente fica, às vezes, pisando em ovos, às vezes a gente fica tentando falar um pouco mais suave, falar um pouco mais manso, a gente quer às vezes evitar porque assim, o cristianismo é uma religião muito, infelizmente, né, é uma religião totalmente, porque é uma religião na posição de poder, né? Toda religião, o cristianismo tem todos os sintomas de uma religião abusiva, né? Porque é uma religião que está na posição de poder, se ofende com facilidade, usa certas formas de chantagem para chantagear a minoria, né, que é, por exemplo,
a ideia de intolerância religiosa, né? Muitos cristãos usam essa ideia de intolerância religiosa somente com um criticismo, né? Então, historicamente, o cristianismo vem censurando pensadores, vem censurando cientistas, e infelizmente, o uso da palavra intolerância religiosa pelos cristãos em geral, né, quando eles recebem alguma crítica, é mais um exemplo do uso abusivo dessa palavra. Então, agora imagine um Estado, né, o Estado teve uma pesquisa no Brasil, né, que eu comento no meu livro, Seria a Bíblia um livro científico, né, no prefácio, que mostrou que de 1 a cada 4 brasileiros, eles são a favor de um Estado governado por leis religiosas, ou seja, a Bíblia, né? Ou seja, essas pessoas acham que seria positivo um Estado que seja governado por leis religiosas. Um Estado governado por leis religiosas seria um Estado basicamente com aquelas leis bíblicas, né? Quem conhece a Bíblia, quem sabe os textos bíblicos, sabe que a Bíblia é um livro totalmente exagerado, né? As punições não batem com os crimes. O, o, então, assim, quando você pega, por exemplo, no Congresso, né? Quando você pega, por exemplo, no Congresso, né? A bancada evangélica está sempre propondo mais punição, mais tempo de prisão, aumentar a prisão, aumentar o número de motivos pelo qual as pessoas serão presas. Então, assim, teve uma pesquisa muito que eu comento com bastante frequência, no qual eles estudaram crianças que foram educadas em lares do cristianismo e do islamismo. O que eles encontraram foi bastante curioso, né? Crianças que são educadas em lares religiosos, né, cristão e islamismo, que são duas religiões que vieram do judaísmo, tendem a serem menos altruístas e tendem a querer punir seus colegas com punições mais severas. Então, isso mostra, mas isso é possível de ver, né? Se você pegar a bancada evangélica e todas as leis que eles tentam passar, todas as leis da bancada evangélica geralmente tem algum tipo de punição, às vezes punições totalmente desproporcionais, como o pé do estuprador, 20 anos de cadeia para a jovem que fizer aborto. Então, esse tipo de comportamento, tem o caso da maconha também, que ele se envolve, né? Que felizmente a Suprema Corte, o STF, conseguiu. O caso do aborto é sempre um assunto que gera toda uma polêmica, a gente não consegue evoluir, o Brasil já é atrasado nas leis, né? O Brasil já tem uma das piores leis do mundo do aborto, e a gente não consegue avançar, porque toda vez que o STF, que está fazendo um excelente trabalho, tenta avançar um pouco, né, nas leis, a gente tem toda aquela bancada evangélica, todo aquele escândalo que eles arrumam em torno da questão do aborto. Então, assim, é, é, o nacionalismo cristão, né, que no Brasil a gente chama de bolsonarismo, é uma ameaça ao Estado democrático, né? Porque assim, a gente não pode pensar em Estado democrático se esse Estado democrático não cuidar da minoria. Então, um Estado democrático é aquele Estado que respeita a minoria. Não faz nenhum sentido a gente falar de Estado democrático se o Estado democrático não respeita a minoria, né? Ou seja, aqueles que representam a minoria no Estado, né? Então, ou seja, os cristãos têm uma dificuldade. A parte mais difícil é que você não vai conseguir um cristão admitir isso, né? O cristianismo é a religião do João 20:29, né? Que é a negação, que é a fé, né? Que é a dificuldade com evidências, a dificuldade em lidar com aquilo que foge, né? A fé cristã. Então, assim, o cristianismo não é uma religião que se espalhou que se espalhou na o cristianismo não é uma religião que se espalhou. Eles tentam vender a ideia de que o cristianismo se espalha na base do amor, da compreensão, do respeito. Mas o cristianismo não se espalhou na base da compreensão do respeito. O cristianismo é uma religião que se espalhou na base da pancadaria, né, e na base da humilhação do coletivo, né? Ou seja, os missionários são pessoas que vão para outros países para tentar impor a sua religião, desrespeitando a religião das pessoas localmente. Então, assim, o cristianismo ele tem uma visão bonita, que é romantizado, que eles vendem para as pessoas como se fosse um produto mesmo. Eles vendem como se fosse um produto que você precisa de salvação, que você precisa de ensinar seus filhos a moral cristã. Só que por trás desse produto que eles estão vendendo,
tem todo uma submissão, tem toda uma questão. Existem estudos mostrando que você consegue mostrar através de estudo que, por exemplo, a sua religião, né, ou seja, se você é evangélico, se você é católico, você tem alinhamento político, né, os evangélicos tendem a se alinhar com Bolsonaro, enquanto que os católicos tendem a se alinhar com Lula, né, então você consegue ver esse alinhamento político, né, de acordo com a religião, o que é uma coisa bem assim, eu diria até bizarra, né. Pessoal, eu vou ficar por aqui, né, o objetivo dessas lives, como eu comentei no início, é ter uma conversa amigável, é, ter uma conversa, é, ter uma conversa natural. Nesse canal vocês têm vários episódios de podcast, vocês têm várias coisas mais organizadas, com webinars que eu sempre gosto de preparar. As lives são mais para a gente poder conversar mesmo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Essas lives são espontâneas. Eu geralmente não preparo muita coisa. É uma coisa mais assim natural para a gente poder ir conversando. E como sempre eu estou experimentando, o feedback é bem-vindo. Então, eu vou ficar por aqui e um abração a todos.